Ok, olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Eu sou Adinho Soares, que satisfação nós podemos estar juntos, que satisfação eu e você podermos estar aqui conduzindo mais uma maratona de nossos encontros, mais uma maratona, de nossas programações, aonde juntos a gente tem a oportunidade de debater, deliberar, falar dos mais diversos assuntos, temáticas, e assim poder, além do raciocínio, do conhecimento, exercitar saberes, agregar conhecimentos e efetuar troca de experiências. Nós estamos então em uma maratona do Sociologia do Cotidiano, pautando muitas vezes questões relacionadas à nossa estrutura política, as questões políticas e ambientais aqui do nosso planeta, do nosso cotidiano, do nosso meio. Qual é o tema que nós vamos estar trabalhando hoje? Nós vamos estar trabalhando hoje um tema bastante importante, relacionado às nossas vidas. Nós vamos estar muito afinco, eu e você, vamos estar trabalhando esse tema, relacionado às cidades. Vamos estar refletindo um pouquinho mais sobre os grandes aglomerados sociais ao redor do mundo. Vamos estar refletindo sobre esse fenômeno, Nós vamos estar refletindo sobre esta temática, sobre tudo isso que vem ocorrendo e que está acontecendo, esse grandioso fenômeno. Eu estava pegando minha caneta que caiu no chão, fazendo aqui uma ação bem malabares, para poder pegar. O pessoal que está vindo por vídeo vai ver, o pessoal que está ouvindo está sabendo que eu estou contando, Por vezes fica o som modulando diferente no microfone. Mas enfim, dando continuidade. Então, o objetivo dessa série é nós estarmos meditando, refletindo sobre a importância das cidades. E junto com as cidades vem as necessidades. Vem as necessidades de atuar com ciência, vem as necessidades de atuar não somente com os princípios e conhecimentos científicos, mas também vem com princípios e entendimentos do campo político, vem as necessidades tecnológicas, vem também as necessidades complexas de engenharia, tudo isso para criar encorpamentos, para poder criar modais, para poder criar toda uma fundamentação que permite uma certa harmonia em diversos ambientes para que possamos ter regramentos. E esses regramentos todos poderem ser configurados a partir de métodos, através de composições, e vem trazer, de certa forma, um aspecto ambiental que visa a qualidade de vida, de todos os seus moradores, de todas as pessoas que compõem um grandioso aglomerado, de cidades. Nós estamos falando, por vezes, para você refletir, eu não sei quantos mil habitantes tem a tua cidade, mas reflete que há cidades ao redor do mundo que ultrapassam o número de 10 milhões de habitantes. Há cidades ao redor do mundo que chegam, aí a próximo de 15 milhões de habitantes, cerca deste número de habitantes nos seus aglomerados. E olha que tudo isso exige, exige de engenharia, exige de técnicas, de conhecimentos, de leis, de regramentos, tratamento de solo, tratamento de resíduos, saneamento básico, atendimento em saúde, tudo isso para poder trazer da melhor forma possível uma tessitura que vem favorecer que essas pessoas consigam ter um mínimo de dignidade, um ambiente básico, atender alguns princípios que fundamentam tudo isso para que possamos ter uma cidade sadia, E só para você parar para expandir teu raciocínio nessa temática de assuntos sobre habitação e saneamento que nós estamos iniciando essa jornada. Imagine uma cidade, A cidade onde você mora, hoje ela tem distritos, ela compõe-se de bairros, ela tem as ruas, ela tem o terreno onde você mora, ela tem as quadras, ela tem as vias arteriais, as vias de conexões, as vias principais de ligações de tudo isso, ela tem aeroportos, ela tem as regiões mais centralizadas, regiões um pouco mais distantes do centro, ela tem periferias, ela tem regiões do interior, ela tem uma conectividade de todas essas vias, ela tem os agregados industriais, ela tem os agregados comerciais, ela tem os agregados habitacionais. Você já parou para analisar que parece que tudo transcorre
por um certo princípio, um certo fundamento, um certo ajustamento, um certo acordo, mas há também suas discrepâncias, né? Há locais onde imperam verdadeiros centros, né, de riqueza, de elite, de burguesia, de uma classe mais abastada, e há locais de favelização, local em que não há condições básicas de atendimento a essas sociedades. Tudo isso compõe, né, um entendimento de habitação, tudo isso compõe um grandioso e complexo emaranhado de fundamentos e princípios e leis que congregam, né, para que haja esses aglomerados com maior eficiência, produtividade, que tudo isso venha a ser regrado para diminuir todo e qualquer impacto, né, que venha a causar, né, naquele aglomerado, naquela cidade. Então tem que explicitar tudo com o melhor arranjo possível para que nós tenhamos um local com muita saúde, um local de dignidade justa, um local que venha a fazer com que aqueles habitantes daquele aglomerado tenham acesso a todas as condições, né, as condições de atendimento, todas as condições de acessibilidade, todas as condições de locomoção, de transporte, todas as condições de acesso à água, acesso a tratamento de esgoto. Então você imagina a complexidade que é, né, uma cidade. Claro que tudo isso vem se sobrefazendo mediante o transcorrer do tempo sob camadas. A coisa não nasceu pronta. As necessidades, né, que foram surgindo, os olhares, os entendimentos que se foram tendo, foram gerando, né, configurações, e essas configurações, com o passar dos anos, foram sendo aperfeiçoadas, melhoradas, com novas engenharias, novos princípios de entendimento, novos compostos materiais, a tecnologia muitas vezes a serviço, né, a serviço do homem nesses aglomerados. Tudo isso vai fazendo surgir, vai fazendo nascer, né? O que é, de fato, é a habitação, saneamento, um complexo de uma cidade. Então, o que é o fundamento de nós estarmos conversando até agora aqui, fazendo uma série de arranjos, de agregados, né, de trazendo de informações para você poder fazer a meditação, é que você tenha essa reflexão, para que você comece a refletir, botar a tua cabeça e mentalizar sobre o assunto, né, sobre esse assunto que nós estamos tendo. Esse fenômeno, né, para a história, ele é um fenômeno muito recente, né, desse crescimento desses poderosíssimos e grandiosos aglomerados. Né? Não é um fenômeno que nós possamos olhar na linha temporal e dizer assim, isso é milenar, porque não é milenar, né? Fenômenos desta natureza que nós estamos vivendo na nossa humanidade nos dias de hoje são fenômenos que estão sendo estudados, sociólogos ao entorno, né, das suas competências científicas, né, do seu objeto de pesquisa, estão debruçando-se para poder entender cada vez mais as complexidades desses centros, como fazia ajustamentos, assim como também engenheiros, né, engenharia, cientistas políticos, pessoas ligadas à área de saúde, pessoas ligadas à área da cultura, do lazer, todo mundo empenhado, né, focado e observando esse poderosíssimo e grande núcleo que é a cidade. Tudo isso para poder atender às condições necessárias para que possa ser valorizado toda e qualquer dignidade humana, né? Então, quando a gente vê hoje uma cidade, ela perpassa diversas camadas, ela se compõe intrinsecadamente de diversos arranjos que se configuram e se mesclam e sai tudo isso, né? Todo esse complexo, esse agregado que você vê de moradias, de pessoas, de cidade. Mas ninguém para refletir, né? Que tudo tem um princípio de organização, tudo tenta tangir, buscar, né, verter para esse princípio, né, um agregado de quantos metros quadrados vai ser um terreno, como é que se compõe o tamanho de um terreno, como é que se compõe quantos metros quadrados pode se construir acima de um terreno, como é que a água vai chegar até aquele complexo de moradias, como é que vai ser a dimensão, os tamanhos, né, adequados das vias, das ruas, como é que vai ser o atendimento, né, com energia elétrica, aquelas moradias, como é que vai chegar a iluminação pública até lá, como é que vai chegar os demais serviços como internet, telefonia, acesso, né? Como é que as pessoas vão ter acesso ao transporte coletivo, ao transporte público, como fomentar naquele aglomerado para que se tenha todo o aparato comercial, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, lojas de vestuários, lojas de calçados, acesso à farmácia, dentistas, advogados, tudo isso por vezes, esse complexo é todo ele desenhado, moldado, ele é pensado. E tudo isso é composto, né, dentro de cidades muito bem arranjadas politicamente, dos chamados
Planos diretores. Você já ouviu falar do plano diretor? Você já ouviu falar sobre tudo isso? São peças, né, que são elaboradas, revisitadas, recriadas de tempo em tempo, é feito atualizações, é feito acompanhamentos, e sem esse mapa, né, sem esse chamado plano diretor, esse manual em suas mãos, nenhuma cidade consegue acessar serviços, né, serviços de ordem de receber, né, aí incentivos do governo federal, programas do governo federal. Ela fica engessada, né? E ela não consegue nem mesmo justificar o andamento de suas obras, a necessidade de efetuar obras de grandiosas estruturas para linhas de financiamento, linhas de crédito, sem antes ter, né, esse chamado plano diretor. Tudo isso vem embasado no denominado Estatutos das Cidades, que é um documento muito amplo a nível federal, que vem trazer uma série de regulações, uma série de especificações, uma série de regramentos para que venha fazer uma tessitura, né, de entendimento de que é uma cidade, né, de como que ela vai crescer, as suas zonas residenciais, as suas zonas industriais, as suas zonas urbanísticas, né, a região da área central, a região periférica, como é que ela vai fazer para poder tratar e cuidar do solo, das localidades onde o solo tem que ter preservação ambiental permanente, a sua zonificação de águas. Você já parou para refletir sobre isso? Quanto é importante. Eu sei que você está me ouvindo agora e você já está refletindo, olhando a tua cidade. A necessidade que tem, né, as cidades de ter um local onde tem disciplina de ocupação de solo, para que o solo não seja, né, comprometido. Você já pensou, do nada, de uma hora para outra, numa região onde é cheia de aquíferos necessários para poder trazer água em abundância, encher lá de prédios, moradias, o pessoal soltando esgoto sem nenhum tratamento nessa água? O que vai acontecer com tudo isso? Com toda a certeza, essa cidade não vai avançar, né? Essa cidade, ela não vai ir à frente, e ela, em um determinado prazo, momento, ela vai gerar até mesmo sérias complicações e problemas em saúde para os seus moradores. Deixa eu trazer para vocês ver aqui. Eu estou com um manuscrito em minha mão, né, um livro, e ele traz algumas reflexões, né, sobre o fenômeno de cidade. A Organização Mundial da Saúde, né, fez uma observação complexa, apontando quais seriam as necessidades básicas para ofertar uma moradia digna para quem reside nos grandiosos centros. Eu acabei de falar, isso é um fenômeno muito recente na história humana, né? Nós estamos passando por uma fenomenologia nunca antes vistas, herdada de um grandioso princípio, né, de um grandioso acontecimento, que é a Revolução Industrial, que vem fazer com que as cidades incham de uma hora para outra. Até inclusive nós estávamos gravando essa semana, né? Essa semana nós gravamos para o Voz de Caxias uma situação que está ocorrendo com o povo chinês, que é a bolha imobiliária, né, que está ocorrendo na China. Pouco se fala porque é um assunto muito distante, né, da gente, de certa forma, e a mídia não se debruça sobre isso. Mas é um problema que está acontecendo na China. A China, antes da década de 90, década de 70, ela era muito campesinato, né? Muitas pessoas residindo no campo. Nós sabemos que é um grande aglomerado, nós estamos falando de locais onde tem 1 bilhão, né, 1,5 bilhão, mais ou menos, de moradores. Então são locais em que as pessoas viviam em condições mais degradantes, né, e condições de campesinato, era muito campos. E começou um fenômeno de transformação muito grande, uma industrialização que tem um início muito forte a partir da década de 70, mas que atinge a partir da década de 90, um fator muito importante, e faz com que as cidades enchem muito, né? Inclusive há um fenômeno na China muito diferente de qualquer outro fenômeno do mundo, a construção de cidades. É verdade. Existem empresas, grandiosas empresas, núcleos empresariais, que agora estão passando por dificuldades, né? Mas que são responsáveis não por fazer somente complexos habitacionais, exemplo, condomínios, exemplos de casa, mas construir cidades inteiras, devido às necessidades que está tendo lá o povo chinês, né? Porque o povo chinês tem essas necessidades. Então as cidades lá, elas conseguem ser melhores projetadas, mais tecnologicamente organizadas, elas conseguem
ter também, né, um dimensionamento de via melhor, atenção da arborização, atenção de acesso à água, atenção de acesso aos resíduos, né, o esgotamento, né, o afastamento de águas das moradias. Então ela consegue ter um planejamento melhor porque ela está vivendo, né, um momento que nós estamos agora passando e conseguiu ser trabalhada. Mas cidades mais históricas não conseguiram ter esses arranjos. Nós podemos estar destacando para você uma importante história que aconteceu aqui no nosso país. Eu já vou vir aqui no foco da organização, tá? Que é a cidade do Rio de Janeiro. O que aconteceu? A cidade do Rio de Janeiro, ela tem uma ideia, né, por trás dela muito parecida com as ideias que estavam acontecendo na Europa, né, no período em que Napoleão estava transformando Paris. Então o que foi visto naquele momento? Que Paris precisaria ser remodelada. Paris, ela era uma cidade com ruas estreitas, cortiços, não tinha um tratamento adequado, né, de esgoto, não tinham acesso a água potável, água de qualidade, e a população era acometida, né, com um cheiro muito fétido, muito pútrefo, né, nas vias, por causa dos cavalos, né, que passavam. Era muita utilização de cavalos, charretes, pessoas a pé, tinha pouco automóveis, estradas eram, né, as localidades eram com muita terra, muito pó, muita poeira, os cortiços, as moradias eram muito próximos, muito pequenas, insalubres de suas quantidades, e não entrava o sol, não tinha um arejamento adequado, né? As pessoas viviam de uma certa forma degradante e houve uma revolução, houve uma transformação. Então houve deslocamento de massas, teve abertura de avenidas, criações de praças, de complexos onde foram colocadas estátuas, monumentos, tudo isso. E isso chamou a atenção do mundo naquele período, que mostrava-se ser modernidade, mostrava algo com a modernidade. O que acontece? Localidades de outros locais do mundo começam a copiar, e o Brasil começa a copiar com aquela ideologia de trazer modernidade ao povo, principalmente com os princípios republicanos, né, chegando, e a República necessitava mostrar, né, esta transformação social brasileira. Nós estamos recebendo uma quantidade muito grande de europeus, nós estamos recebendo uma quantidade de pessoas que inchou, né, Rio de Janeiro. E por que eu falo Rio de Janeiro? Naquela época, Rio de Janeiro era a capital, era o centro de negócios do país, né? Era o local principal de aportamento de pessoas que vinham para o país, era o Rio de Janeiro naquele período. Então, Rio de Janeiro começou a inchar e começou uma série de dificuldades. Aí você vai lembrar da tal revolta da vacina, que a história nos conta, as necessidades sanitaristas, né? Oswaldo Cruz, aí você vai ouvir falar de todos esses personagens que começaram a trabalhar por uma remodelação do Rio de Janeiro. E a contrapartida, situações mal resolvidas criaram essas favelizações, né? As favelas no Rio de Janeiro, aonde você já sabe, você percebe como é que está as situações hoje das favelas e tudo mais. Mas tudo vem herança daquele período. Olha como as cidades, elas vão se transformando em camadas de acontecimentos históricos. Então tudo isso foi o que permeou aquele momento. E o que a Organização Mundial então define, né? Que as habitações, elas devem ter uma estrutura mínima, né, para poder acomodar os moradores. Ela tem que ter uma capacidade de fornecer uma proteção, né, uma proteção térmica, e proporcionar redução de ruídos e poeiras. Então a casa, ela tem que ser um invólucro, né, ela tem que ser um local em que faça todo um atendimento necessário ao bem-estar da pessoa que ali mora e ao bem-estar das pessoas que ali residem. Esse é o objetivo. Está assim, nem todas as moradias conseguem ofertar isso, né? Nem todas as moradias ainda conseguem chegar a esse plano perfeito. Outro detalhe, né? Possibilitar o acesso ao abastecimento de água, qualidade adequada ao consumo humano. Aí você vê que ainda é um problema crônico em nosso país. Muitas localidades, muitas residências em grandiosas cidades não têm acesso a uma água digna, uma água potável, né? Uma água que venha suprir uma necessidade tão básica que é a sedentação humana, né? A sede humana. Não tem nem sequer, né, ainda chegando a alimentação nessas moradias, alimento próprio na mesa, alimentos, né? A gente vê muito falar isso na televisão. Outro detalhe, né? Apresentar uma estrutura para uma disposição de um manejo adequado de resíduos e resíduos
sólidos e líquidos, ou seja, tem que ter uma coleta de lixo eficiente para poder levar os materiais que são descartados dessa moradia. Essa moradia tem que ter um manejo, né, tanto para fezes quanto para urina, né? Tem esgotamento sanitário, essa água é conduzida com eficiência, é levada para locais de tratamento ou é jogada direto nos córregos, nos rios. Então a gente vê que isso é um problema crônico em muitas cidades do nosso Brasil, né? Estar localizado em uma área adequada à moradia. Por isso que é importante um plano diretor de uma cidade, né? Algo que venha trazer um plano de sustentação, um plano adequado ao crescimento de uma cidade. Por isso que é importante, quando antes de você construir, ir buscar a prefeitura da tua cidade e verificar qual é o plano diretor. Se o plano diretor permite que você construa na área que você quer. Eu sei que as pessoas ficam muito irritadas, eu também ficaria, porque afinal de contas o terreno é meu. Agora a prefeitura quer vir mandar no meu terreno, mas é por causa desses princípios. É para que haja, né, um crescimento ordenado, um crescimento estruturado, para que haja um planejamento da forma dessa cidade crescer. E agora a pergunta, né, que fica: a tua moradia está localizada em uma área adequada para lá estar? Quantas moradias, principalmente em locais onde tem muita serra, muito relevo, né? Essas moradias ficam em locais acidentados, riscos de queda, riscos de alagamento, riscos de inundação, riscos de desabamento, soterramento, né? Quantos riscos essas moradias estão passando? Então elas estão localizadas, então você vê quanto distante ainda estamos, né, com tudo isso. Outro detalhe, essa moradia ela consegue evitar a poluição no seu ambiente doméstico, né? Ou seja, ela é uma casa que tem adequadamente um arejamento, uma quantidade de janelas mínimas, né? Ela tem espaçamento adequado entre uma moradia e outra para que se permita a ventilação, a entrada do sol. Olha que coisa interessante de se refletir. São coisas que jamais nós pararíamos para refletir se não fosse aqui no Voz de Caxias ou especificamente estudando sobre tudo isso. E olha que interessante. Ser livre da presença de vetores e hospedeiros intermediários de agentes etiológicos. Olha que interessante, o que isso significa? Uma cidade tem que estar devidamente controlada, né? Para que não haja proliferação de bactérias, proliferação de vírus, vetores, né? Aqueles animais peçonhentos que picam. Podemos destacar para você a dengue, ratos, mosquitos, tudo isso. Então, estas, segundo a Organização Mundial da Saúde, são elementos chaves, são elementos imprescindíveis para que se tenha uma moradia dentro, né, de uma residência, dentro de uma cidade, onde traga toda uma adequação mínima de atendimento, fundamental de atendimento. E aí eu falo para você refletir nessa nossa primeira parte sobre todo esse assunto. Você acha que tudo isso está sendo atendido? Você acha que o Brasil está conseguindo atender isso a contento? Tua cidade atende-se todas essas necessidades? Sabe que vai ser muito fácil você observar do ponto de vista onde você está. Por vezes você mora na classe A, você é da classe B, da classe D, mas você já foi num bairro de classe D, você já foi num bairro de classe E, você já esteve por vezes, né, em locais onde tem favelização, você já observou como é que é as estruturas das moradias lá. Você já viu como é que é descartado o esgoto, como é que é descartado o lixo, como é que é o afastamento de resíduos, como é que é a proliferação de ratos, a proliferação de insetos. Então você vê que ainda há muito a evoluir e muito a crescer enquanto o Brasil sobre tudo isso. Gente, eu espero que nós possamos, nessa primeira parte, né, ter trazido pontos reflexivos, pontos introdutórios, bastante pontos para que nós possamos refletir e raciocinar sobre esse tema. Nós vamos fechando por aqui. No nosso próximo encontro nós vamos estar seguindo abordando esses temas, nós vamos falar um pouco mais, agora nós falamos mais amplo, nós vamos indo compactando o assunto até chegar na parte mais importante, que é tratar especificamente sobre moradia, o olhar estruturante sobre essas necessidades. Vamos fazer diversas observações sobre esse ponto. Nós fizemos agora uma reflexão mais ampla, né, sobre um agregado mais amplo, falando um pouco mais sobre história. Aproveitamos para poder falar um pouco também para você sobre as ideias fundamentais, os princípios, as necessidades, os aglomerados, tudo isso para nós poder pensar e refletir das necessidades que o ser humano passa nesses aglomerados dentro de uma vida moderna ou vida contemporânea, tá bom? Vamos encerrando por aqui nossa primeira parte, nós vamos dando continuidade, acompanhem sempre pelo vozdecaxias.com.br, nós vamos trazendo para você a segunda parte da nossa próxima edição para você acompanhar junto com a gente. Grande abraço, tchau, tchau.